Olá, investidores! Hoje a gente vai falar das 6 ações do Ibovespa que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses. Curta nosso vídeo, siga nosso canal e já já começamos depois da vinheta. Como você sabe, no dia 15 de 6 de 2022, o Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias ligado ao Banco Central, como uma forma de tentar diminuir a velocidade do aumento de preços, ou seja, da inflação, decidiu por unanimidade aumentar a taxa Selic. A taxa Selic chegou finalmente a 13,25% ao ano. Isso significa que aquela pessoa que comprar o título naquele exato momento e manter, se esse juro não mudar nos próximos meses, manter durante 12 meses, vai conseguir voltar a ter uma rentabilidade bruta acima de 13% ao ano. Isso significa mais de 1% ao mês. Com essa política do Banco Central de tentar diminuir o repasse dos preços no mercado, tentar conter a inflação, isso provoca, a primeira situação que provoca é a diminuição na demanda. Por quê? Ao aumentar os juros, o que o Banco Central espera? Que a demanda de produtos e serviços diminua nos próximos meses. Por quê? O crédito vai ficar mais difícil tanto para as pessoas físicas quanto para as empresas. Isso provoca uma diminuição da atividade econômica e tende a reduzir o aumento dos preços dos produtos e serviços. Isso é uma forma de conter a inflação. Mas qual é o outro efeito que provoca? O que significa? O outro efeito que o aumento da taxa de juros provoca, ele provoca um aumento da atratividade da renda fixa em relação à renda variável. Como vocês sabem, a renda fixa ela é formada por títulos públicos federais, por LCI, LCA, CDBs, debêntures e demais títulos de crédito privado. Com o aumento dessa taxa de juros, o que provoca? Muitos investidores e fundos de investimentos reduzem o investimento, tiram o dinheiro da renda variável e colocam na renda fixa, tentando conseguir manter uma rentabilidade boa. Só é que são um dos maiores erros dos investidores. Por quê? Quando as ações caem de preço, o risco de você adquirir as empresas diminui. Porque você está conseguindo, se a empresa for lucrativa, o preço das ações dos fundos imobiliários diminui, significa que você está conseguindo acessar o mesmo fundo e a mesma ação, só é que pagando um valor menor. Se o lucro desse fundo de imobiliário ou das ações continuarem no longo prazo na média, você vai conseguir alcançar uma rentabilidade maior no longo prazo. Então, a gente vai falar hoje sobre as ações. Não significa que essas ações, o preço delas foram bons nos últimos 12 meses, mas aquelas ações que pagaram dividendos nos 12 últimos meses, que superam muito hoje a taxa Selic. E aí a gente vai falar dessas ações e vocês vão observar que tiveram rentabilidade, às vezes, até o dobro da renda fixa. Só é que eu estou levando em consideração aqui apenas o rendimento oriundo de dividendos. E não estou levando em consideração se o preço da ação diminuiu ou aumentou no mercado. As ações que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. Começando aqui pela sexta colocada. A sexta colocada é uma das maiores empresas de siderurgia do Brasil e uma das maiores da América Latina. Ela é focada principalmente em aços planos e laminados, que é muito utilizado principalmente na indústria automobilística e também é utilizado na linha branca. Então, a gente está falando aqui de uma empresa mineira, né, que tem sede em Minas Gerais, e o nome dela é Usiminas. A Usiminas 5, que é a ação preferencial, ela pagou 22% de dividendos nos últimos 12 meses.
Isso significa que se ela pagar o mesmo valor de dividendo esse ano, você vai ter 22% de dividendos. A quinta colocada é uma empresa cíclica. É uma das maiores empresas brasileiras e mundiais na produção de produtos químicos derivados do petróleo. Ela tem planta no Brasil, no México e nos Estados Unidos, principalmente. Eu estou falando da Braskem. Só no ano passado, se a gente leva em consideração aqui o que ela distribuiu de dividendos, deu 25,12 de dividend yield. Aí a gente vai agora para a quarta colocada. É uma das maiores empresas do ramo alimentício do mundo, focada em proteínas animais. E não estou falando da JBS, não. Estou falando da Marfrig. Ela é uma empresa que ela tem planta no Brasil, em alguns países da América do Sul, mas principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, quando ela adquiriu a National Beef. Por isso, ela se transformou numa grande produtora de proteína norte-americana. Então, boa parte do lucro da empresa vem dessa unidade dos Estados Unidos. A Marfrig pagou nos últimos 12 meses 25,9% em dividend yield. A terceira colocada aqui é uma holding financeira. Não vamos confundir a holding com a siderúrgica Gerdau. Que a holding, o que é uma holding? Uma holding é uma empresa que é montada principalmente para gerir empresas operacionais. Então, essa holding financeira, que é a metalúrgica Gerdau, ela controla a siderúrgica Gerdau. A metalúrgica Gerdau pagou nos últimos 12 meses 26,02% de dividend yield. A terceira colocada é uma empresa que é amada por muitos e odiada pela maioria. Estou falando de quem? Da Petrobras. Ela é amada pelos investidores, mas é odiada principalmente por políticos e consumidores. Nos últimos 12 meses, a Petrobras pagou 29,89% de dividend yield. A primeira colocada é a Bradespar, uma outra holding financeira. A Bradespar, ela surgiu da seguinte forma: o Bradesco foi um dos bancos que financiaram grande parte da privatização que aconteceu no governo Fernando Henrique. Então, ele adentrava nos consórcios e disputava, além do financiamento, entrava com capital para disputar esses leilões de privatização. O Bradesco participou da privatização da CPFL Energia e principalmente da Vale do Rio Doce. Anos depois, o Banco Central determinou esses ativos do banco, que são mais ilíquidos, ou seja, que tem uma liquidez baixa, fosse retirado do balanço do banco. Como o Itaú fez isso? Como o Banco Bradesco fez isso? O Bradesco fez da seguinte forma: ele separou esses negócios que não eram da área bancária, qual era a participação em ações que cada pessoa tinha, e deu o valor correspondente na Bradespar. Ou seja, os controladores do banco continuaram controlando essa holding financeira e os acionistas do banco também tiveram ações da Bradespar. O Itaú fez algo semelhante também, com o Itaú-SA, que é o controlador do banco, mas também controla outras empresas que não são da área financeira. E a Bradespar teve ações negociadas em bolsa, e a Bradespar, ao longo dos anos, ela tem reduzido muito a carteira de investimento dela. Quando a CPFL Energia saiu de um grupo brasileiro, Camargo Corrêa, foi vendido para um grupo chinês, o State Grid, aí a Bradespar também saiu da participação que ela tinha 5% na CPFL Energia. Então sobrou única e exclusivamente ações da Vale. Desde o ano passado, a Bradespar ela já começou a diminuir sua participação na Vale. De que forma ela está fazendo? Ela retira as ações que ela tem em carteira, faz o cálculo e entrega para os acionistas em ações da Vale. Então é isso, pessoal. Como vocês viram aqui, as ações
elas no ano passado pagaram muito dividendo. Vai pagar esse ano? Não dá para saber, porque teria que manter a mesma lucratividade. Infelizmente, o lucro das empresas segue a economia que ultimamente tem dado sinal de algumas dificuldades. Só é que é importante a gente ter noção, quando a gente começa a investir, de que o mercado é feito de ciclos. E às vezes o investidor ele não presta atenção no ciclo, extrapola o ciclo para o futuro indefinitivamente, extrapola o ciclo, o momento atual, para o resto da vida. Ou seja, num momento que há uma bonança econômica, os investidores, às vezes, criam um otimismo exagerado. No momento que há uma crise ou que há a queda das ações, o acionista esquece daquele otimismo dele e já fica com muito medo. E um dos maiores perigos é quando você investe na renda variável é você ter uma ganância muito grande, que é provocado por um otimismo muito grande, ou você ter também um medo muito exagerado, porque isso pode destruir seu investimento. E aí a gente vai falar aqui sobre o Howard Marks, que é um dos maiores investidores norte-americanos e que tem dois livros excelentes. Hoje a gente vai falar o livro que foi publicado no Brasil, que é o mais importante para o investidor. E uma das coisas que eu falo sobre o ciclo do mercado é isso. Devemos lembrar que quase tudo é cíclico. Mesmo tendo algumas poucas certezas, sei que as seguintes afirmações são verdadeiras. Ao final, o ciclo sempre prevalece. Nada caminha para sempre em uma só direção. As árvores não crescem até o céu. Poucas coisas chegam a zero. Quase nada é tão perigoso para a saúde dos investidores quanto a insistência em extrapolar os eventos atuais para o futuro. Essa é a mensagem que a gente deixa para vocês. Ou seja, ao mesmo tempo, não se pode ser tão otimista de achar que essas ações não pagam. A gente não pode ser otimista de achar que essas ações vão pagar a mesma quantidade de dividendos nesse ano, mas a gente traz também uma análise para você, investidor. Quanto que estava custando essas ações no último momento que a gente teve da Covid-19, em março de 2020? Quanto que estava custando essas ações quando teve um último ciclo de mercado negativo no Brasil, exceto aí a Covid, que foi em 2015 e 2016. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Investir é sempre em renda variável, é sempre focando no longo prazo. É sempre pensando no mínimo 5 anos. Se não for isso, a chance de você estar errado e perder dinheiro é muito grande. Se você focar em 5 anos à frente, a chance de você ter uma rentabilidade melhor aumenta consideravelmente.